Glória a Deus, amém, irmãos? A paz do Senhor seja com cada um dos irmãos, com os irmãos que participam deste culto, por meio dessa transmissão. Vamos orar e consagrar esses valores que aqui foram lançados à obra do Senhor. Eu aproveito nesse momento, inclua nessa oração a sua casa, a sua família. Nós temos e cremos que o nosso Deus é o Deus sustentador de todas as coisas. Assim como Ele doou o seu próprio Filho por nós, Ele nos dará e nos proverá todas as coisas que nos são necessárias. Mas você sabe onde o calo aperta, você sabe quais são as suas necessidades pessoais e familiares. Nesse momento que vamos orar, consagrando dízimos e ofertas, coloque a sua casa diante do Senhor, a saúde da sua família, a provisão da sua família, o trabalho da sua família, e vamos contar, com essa bênção de Deus sobre nós, com a provisão de Deus sobre nós, dia a dia. Amém, irmãos? Pai, nós te damos graças por essa manhã que o Senhor nos permite. Somos gratos ao Senhor, porque o Senhor provê todos os meios e recursos que nós, o seu povo, necessitamos. E o principal de todos os recursos, Jesus Cristo, Senhor e Salvador de nossas vidas, que nos alcançou e nos lavou com o seu sangue precioso. E nessa manhã estamos aqui para relembrar essa verdade maravilhosa e apresentando ao Senhor as nossas vidas, apresentando ao Senhor as nossas famílias, apresentando ao Senhor esta igreja do Senhor, clamando a Tua graça continuamente derramada sobre nós. Pai, clamando a Tua provisão, clamando a Tua cura, clamando o Teu renovo e, sobretudo, clamando a bênção do Senhor, para que nós, seu povo, cumpramos o propósito do Senhor nesta terra, para que os valores que aqui foram lançados sejam consagrados ao Senhor, consagrados pelo Senhor, para a expansão do Teu reino, para que haja mantimento na casa do Senhor e para que haja crescimento nesta terra, crescimento do reino do Senhor. Assim oramos e consagramos esses valores a Ti, entregamos nossas vidas em Tuas mãos santas e poderosas e clamamos ao Senhor que Teu Espírito Santo toque em mentes e corações essa manhã, por meio da ministração da Tua palavra, que não volta jamais vazia, que a semeadura da Tua palavra esteja alcançando corações nesta manhã, para louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus queridos e minhas queridas, nós teremos o prazer de meditar nesta manhã a respeito da cerimônia, uma cerimônia de grande valor e importância na vida da Igreja de Cristo. E quando falamos de cerimônias na Igreja de Cristo, só existem duas. O nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Igreja, estabeleceu 2 mandamentos, 2 ordenanças santas, para que a Igreja celebrasse continuamente. E uma delas é justamente a que nós vamos praticar hoje, lembrando o sacrifício de Cristo, que é a ceia do Senhor. Nós teremos o prazer de meditarmos a respeito deste sacramento nessa manhã. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia, os irmãos que estão participando em seus lares, abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. É um texto que muitas vezes, na abertura da ceia, lemos. Às vezes lemos quase todo o capítulo, às vezes lemos apenas alguns versículos, mas nós precisamos ter uma consciência clara do que vem a ser esta celebração e qual é o valor e a importância dessa celebração na sua vida. Então, 1 Coríntios 11, versos 23 até o versículo 34. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem atentamente essa leitura, prestando atenção em cada detalhe desses versículos, prestando atenção em cada instrução que nos é dada por meio do Espírito Santo do Senhor, através do servo, o apóstolo Paulo. E diz assim, a partir do verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão
E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Orar nunca é demais. E é o mais alto exercício da espiritualidade humana, é a oração. Por meio dela você está se dirigindo ao Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra. Pai, ainda na Tua presença, nós clamamos a Tua graça sobre nós, que Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, que Teu Espírito Santo toque em nossos corações, para que jamais caiamos no erro de tratar a mesa do Senhor de forma banal, para que jamais venhamos tratar essa mesa, ó Pai, de uma forma distante do significado que ela representa, de uma forma distante daquilo que ela é para as nossas vidas, mas que haja em nós verdadeira fé e verdadeiro temor, para que possamos partilhar dessa mesa e sermos tocados pelo Teu poder, sermos tocados pela Tua graça. Nós Te louvamos pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, e clamamos a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus queridos, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, nessa primeira carta, dando estas instruções, ele fez isso com um propósito muito claro: corrigir erros que estavam acontecendo dentro daquela igreja. Então preste bastante atenção no contexto que aquela igreja estava passando, vivendo. É muito comum, irmãos, é da natureza humana, com o decorrer do tempo, nós começarmos a relaxar, começarmos a ter uma tendência a querer atualizar as coisas de Deus. É comum o ser humano fazer isso. O ser humano rendido a um coração orgulhoso, vaidoso, pecaminoso, tem essa tendência de querer atualizar a palavra de Deus, atualizar a igreja do Senhor, porque afinal de contas, os tempos são outros. E aqui, na igreja de Corinto, eles associaram a ceia do Senhor, a ceia que foi estabelecida por Jesus lá no cenáculo, durante a última Páscoa que Ele estabeleceu junto aos seus discípulos. Ele estabeleceu este ritual, não é? No qual eles partilharam o pão e o fruto da videira, o pão representando o corpo de Cristo, e o fruto da videira representando o sangue de Cristo. Jesus estabelece esse ritual simples, prático, direto e com um profundo significado. Mas na igreja de Corinto, eles associaram a ceia do Senhor à festa do amor, a festa ágape, como era chamada. E nessa festa havia um grande banquete, no qual as famílias levavam pratos, levavam vinho. Cada família levava algo a ser partilhado nesse banquete. E após o banquete, eles partilhavam a ceia do Senhor. E se você ler atentamente dos versículos 17 ao 23, o apóstolo Paulo está descascando a igreja, porque estava havendo
dissensão, disputa. Estava havendo divisão por causa desse banquete. É muito comum entre nós, de vez em quando a gente faz um junta-panela, há muito tempo que a gente não faz junta-panela aqui na igreja, né? Cada família traz alguma coisinha, traz um lanchinho para a gente partilhar e comungar. Mas é muito comum nesse processo de confraternização, as pessoas começarem a reparar, começarem a fazer distinções. Família tal trouxe o melhor prato, trouxe o melhor vinho, o fulano não trouxe nada. E aí nós começamos a fazer esse tipo de coisa, não começamos? Nós somos assim, o ser humano é complicado mesmo. E aqui na igreja de Corinto estava acontecendo isso. As famílias mais abastadas levavam os melhores pratos, o melhor vinho. Algumas famílias mais simples levavam pratos mais simples, um vinho de pior qualidade. E algumas famílias não levavam nada. E o que estava acontecendo naquele banquete? Divisões. Alguns irmãos observando essas coisas, mas vamos aqui reunir aqui, vamos fazer a nossa ceia aqui, porque o fulano não trouxe nada. Ou alguns corriam na frente para se encher, se empanturrar, e até embriaguez acontecia durante esse momento. E depois eles iam celebrar a Páscoa. É isso que estava acontecendo dentro desse contexto, no qual leva o apóstolo a instruir a igreja a respeito da ceia do Senhor, a corrigir esses erros, porque o banquete se tornou mais importante do que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava havendo dissensões, divisões, alguns comiam, se empanturravam e outros ficavam sem nada. Alguns tomavam tanto vinho que ficavam bêbados. Nesses textos, versículos 17 a 23, ele puxa a orelha por causa disso. E aí ele inicia dizendo aqui no verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ele começa a dar instrução a respeito da ceia do Senhor, não é? Então, diante deste contexto, ele começa a corrigir qual é o valor, o significado, a importância desse ritual, deste sacramento estabelecido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A importância não é o volume e a qualidade da comida que se come. A importância é o que está por trás do pão e do fruto da videira. A importância está na forma como você se aproxima desta mesa. E esses valores e importâncias já haviam se perdido há muito tempo na igreja de Corinto. E ele está corrigindo aqui, nos versos 23 a 26, ele está trazendo, Paulo está estabelecendo um propósito muito claro a respeito da ceia. Que propósito é esse? Trazer à memória. Trazer à memória o sacrifício de Cristo. Trazer à memória, e não in memoriam. In memoriam diz respeito a alguém que está morto. Mas ele está dizendo aqui, e repete por 2 vezes, trazer à memória. Este é o propósito principal, porque celebramos este ritual, este sacramento, trazer à nossa memória a obra de Cristo a nosso favor. E o sacrifício de Jesus é um sacrifício que aconteceu há 2000 anos atrás, mas no mundo espiritual, esse sacrifício aconteceu desde a fundação dos tempos, desde a eternidade. Jesus, ele entrega o seu corpo, ele se dá por nós desde a eternidade. Olha o que diz Apocalipse 13, versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, nós estamos trazendo à memória algo que já estava estabelecido a nosso favor desde a fundação do mundo. Então não é um culto in memoriam, é trazer à memória a pessoa e a obra de Jesus Cristo por nós. Porque esse sacrifício é um sacrifício que permanece vivo. É um sacrifício que permanece vivo. E assim, no verso 24 ele cita, o corpo
que é dado. Ninguém tirou a vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo não foi morto pelos romanos, não foi morto pelos judeus. Ele se entregou, se sacrificou por mim e por você. E nós precisamos trazer à memória este sacrifício e nos lembrar da obra que Jesus realizou. Quem realizou essa obra e por quem ele realizou essa obra? Trazer à memória. E este sacrifício ecoa desde a eternidade até os dias de hoje. E ao participar da ceia, devemos trazer à memória esse sacrifício que permanece vivo até hoje. E não importa quanto tempo levar para Jesus voltar, esse sacrifício permanece vivo, porque o nosso Senhor reina eternamente, amém, irmãos? E está hoje à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Trazer à memória para reconhecer, trazer à memória para honrar, trazer à memória para reverenciar, trazer à memória para nos encher de esperança. Esta mesa precisa impactar as nossas vidas, nos fazendo reverenciar, nos fazendo honrar, nos fazendo que nós sejamos enchidos, cheios, repletos de esperança. Por isso precisamos trazer a memória, mas não se descuide, porque com o passar do tempo nós banalizamos as coisas de Deus. É o que aconteceu aqui em Corinto. Alguém deve ter dado uma ideia lá, vamos melhorar esse negócio aqui, que está muito simplesinho esse ritual. Vamos dar uma atualizada. Cada um traz um prato. Cada um faz desse jeito. Aí o pessoal comprou a ideia, não, muito bom, vamos fazer assim. Deu no que deu. A confusão que deu no meio daquela igreja. Porque nós temos essa tendência de querer atualizar a palavra de Deus. De querer atualizar a igreja do Senhor. E aí nós vamos segundo os caminhos tortuosos do coração. Até embriaguez estava acontecendo durante esse banquete, que perdeu a conotação de banquete espiritual para simplesmente ser um desfile da gula de alguns e da falta de bom senso de outros. E aí o apóstolo está corrigindo. E nós precisamos, irmãos, trazer à memória o que nos dá esperança. Lamentações 3:21 já nos encoraja a esta verdade. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Meu querido, minha querida, não tem apelo melhor e maior para nos encher de esperança, senão a ceia do Senhor. Essa dramatização viva do sacrifício de Jesus por você, do amor de Deus por você, da graça de Deus por nós. Não tem apelo melhor ou maior do que a ceia do Senhor, para nos encher de esperança. Se Ele não poupou o seu próprio Filho por amor a você, e isso precisa nos encher de esperança. Precisa nos encher de esperança para quando formos tentados, em meio a muitas tribulações, muitas lutas, quando nós formos tentados por essas lutas e tribulações, traga à memória o sacrifício de Jesus. Quando somos tentados a reclamar, a lamuriar por causa da sorte que aparentemente não sorri para nós, traga à memória o sacrifício de Cristo. Quando somos tentados a pecar contra os irmãos, traga à memória o sacrifício de Cristo. Enfim, irmãos, quando somos tentados a pecar e a viver uma vida de forma indigna de um filho de Deus, traga à memória o sacrifício de Cristo. E esse trazer à memória, esse encher dessa esperança, é que vai nos fortalecer a permanecermos firmes e a lutarmos contra tudo e contra todos. A lutarmos principalmente com o maior inimigo de nossas almas, nós mesmos, o pecado que em nós habita. Traga à memória o sacrifício de Cristo. Até quando, pastor? Até que Ele venha, verso 26. Até quando vamos celebrar essa mesa? Até que Ele venha. Porque nessa mesa nós anunciamos a morte do Cordeiro, mas também anunciamos a volta do Cordeiro. No mesmo tempo que anunciamos a morte de Jesus Cristo nessa mesa, nós também anunciamos a sua volta. E é uma promessa implícita, contida nesses versículos até o verso 26. Ele virá.
O próprio Senhor Jesus, ao instituir a ceia, ele disse: não beberei até o dia que eu estarei convosco novamente. Ou seja, a próxima ceia que Jesus participar vai ser ao seu lado, vai ser ao nosso lado. Nós estaremos juntamente com ele na próxima ceia, ele participará. É uma promessa, até que ele venha. E precisamos nos encher dessa lembrança, nos encher dessa esperança, até que ele venha. Amém, irmãos? Então, nessa mesa maravilhosa, nós anunciamos a morte do Salvador, mas também anunciamos a volta do Senhor. Meus queridos, nos versos 27 a 28, o Senhor traz para nós duas considerações importantíssimas. Ao aproximarmos dessa mesa, precisamos levar muito a sério essas duas considerações. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Duas considerações importantíssimas. Se aproximar dessa mesa indignamente e examinar-se a si mesmo. Nós precisamos compreender essas considerações e zelarmos por elas. Esse termo que foi traduzido por indignamente é um advérbio de modo. Se a gente for fazer uma interpretação de texto, esse indignamente é um advérbio de modo e não uma qualificação do sujeito. Se o Senhor estivesse se referindo a uma qualificação do sujeito, ou seja, participar indignamente, se fosse apontando para a nossa natureza, nenhum de nós seríamos dignos de participarmos da ceia. Mas é um advérbio de modo, apontando para a conduta, para a forma como participamos dessa mesa, como nos aproximamos dessa mesa. Então, quando nós pensarmos em participação indigna, é a forma na qual vamos participar. Comer indignamente, meus queridos, tem a ver com o fato de não compreendermos o valor dessa mesa, a importância dessa mesa. É não discernir o propósito espiritual deste ato que vamos celebrar. Quem não discerniu o corpo, não compreendeu o sacrifício de Jesus. Quem não compreende esse sacrifício, não valoriza o ato de Jesus, quando se entregou, lá na cruz do Calvário. Quem não compreende este ato de Jesus, não o reconhece. Quem não reconhece, não valoriza. E quem não valoriza, irmãos, não honra. E quem não honra, come e bebe indignamente. Quem participa deste sacramento, dessa mesa, deve se aproximar dela em verdadeira fé e reverência. Quando não chegamos, não participamos dessa mesa em verdadeira fé e reverência, aí sim participamos indignamente. Estamos banalizando o sacrifício do Cordeiro. Estamos reduzindo esse ritual, esse cerimonial, a um lanchinho. Sem fé, nós reduzimos essa mesa a um lanchinho. E aí sim, participamos indignamente. Meus queridos, nós precisamos ter a devida reverência e temor em relação a este sacramento. Nós precisamos nos lembrar de que a mesa do Senhor é um meio da graça, é um instrumento pelo qual Deus derrama bênção sobre o seu povo. Mas isso só ocorre se participarmos dela com fé, com reverência. Se nos aproximarmos dessa mesa sem a devida fé e reverência, não recebemos as bênçãos de Deus. Porque ela se torna de fato algo em nossas vidas quando a compreendemos, quando nos rendemos a este sacrifício, quando cremos no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando nos aproximamos dessa mesa em verdadeira fé e reverência. E é isso que ele está mostrando para nós nos versos 17 a 23. Nós precisamos nos aproximar dessa mesa. A nossa forma de aproximarmos dessa mesa deve ser em fé e reverência, compreendendo a obra que foi feita, compreendendo o significado disso para as nossas vidas e o valor disso para as nossas vidas. Por isso, o apóstolo Paulo diz para nós que esse banquete espiritual exige
um exame pessoal. É um banquete espiritual preparado por Deus para te alimentar, para nos alimentar. E exige de nós, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Este exame é pessoal. Nós somos exortados a examinarmos a nós mesmos e não os outros. Esse é um momento de exame pessoal. Não é um momento de apontar dedos, de olhar para quem participou, deixou de participar. Examine-se o homem a si mesmo. A ceia é um banquete que precisa afastar o pecado. E não o pecado nos afastar da ceia. Paulo prossegue dizendo, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma e bebe do pão e do cálice. Meus queridos, nós precisamos nos afastar do pecado, e não da mesa do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e a ênfase que Paulo está dando aqui é examinar e comer. E não examinar e fugir. Não se afastar dessa mesa que alimenta a sua alma. Devemos abandonar o pecado por causa da ceia, e não a ceia por causa do pecado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Não somos chamados a examinar se somos dignos de participar da ceia, porque nenhum de nós é digno. Mas nós somos chamados a examinar a forma como vamos nos aproximar da ceia. Se estamos nos aproximando da mesa com essa fé genuína, com essa submissão, essa reverência autêntica ao Senhor. Reverenciando o sacrifício de Cristo, reconhecendo como o Senhor e Salvador de nossas vidas. É nisso que implica este autoexame. Se nós vimos para a igreja preocupado com uma série de coisas, e não dando a devida atenção ao que estamos fazendo no culto a Deus, por si só nós já anulamos o culto a Deus. Se nós estamos aqui preocupados com a hora, preocupados com qualquer outra coisa, senão de glorificar o nome do Senhor, de exaltar o nome do Senhor por meio dessa mesa, nós já deixamos de reverenciá-lo. Então nós precisamos estar inteiros na presença do Senhor, celebrando essa mesa com a devida fé e reverência a Ele. Examine-se, é um exercício de prevenção ao câncer espiritual. O Ministério de Saúde tem sempre estimulado as mulheres ao autoexame para prevenir câncer de mama. Isso deve ser feito. A palavra de Deus nos previne a nos autoexaminarmos para prevenirmos o câncer da alma, que é o alastramento do pecado em nós. Examinar-se a si mesmo é uma prática necessária dia a dia. Em cada momento, nós precisamos nos examinar e levarmos muito a sério quem nós somos em Cristo Jesus. E buscarmos o Senhor sempre. Senhor, me dê graça para vencer essa área da minha vida. Para vencer esse pecado. Porque eu não quero ser amiguinho dos pecados. Eu quero combatê-los. Me dê graça. Nós precisamos nos examinar, não somente antes da ceia, mas todos os dias de nossas vidas. Cada momento, até que Ele venha. Porque nós não podemos admitir o pecado em nossas vidas. Examine-se o homem a si mesmo. Hebreus 12, 28 nos diz, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Meus queridos, nós precisamos reter a graça de Deus sobre nós. Nós precisamos viver de forma agradável ao nosso Deus. Nós precisamos viver com reverência e piedade. Deus sabe que você é imperfeito, que nós somos imperfeitos. O nosso pecado não pega Deus de surpresa. Ele sabe disso. No entanto, nós não podemos ser complacentes com o pecado em nossas vidas. Nós não podemos cultivar pecados de estimação. Nós precisamos reter a graça de Deus. Nós precisamos viver de forma agradável, com reverência e piedade. Isso diz respeito a cada dia da sua vida, a cada minuto, a cada hora, não somente nesse momento de culto. Examine-se a si mesmo e assim viva de forma agradável, reverente
e piedosa ao Senhor. Quando nós aceitamos a Cristo e nos unimos à igreja dele por ordem dele próprio, não é? Nós prometemos submeter a nossa vida à sua autoridade, à autoridade de sua palavra. E essa submissão, irmãos, não acontece da noite para o dia, é um processo. Santificação é um processo contínuo. Algumas partes de nossas vidas vão requerer mais atenção, vão requerer de nós uma renovação da mente mais profunda. Mas o fato é, todos nós que pelo tempo e pela caminhada na igreja e pela exposição à palavra do Senhor, todos nós já deveríamos ter deixado o leite espiritual e nossos pecados de estimação. Já deveríamos estar mais atentos a esse autoexame constante, contínuo, diário. Já deveríamos estar mais aguerridos nessa guerra contra o pecado. O tempo na presença do Senhor, o tempo de exposição à sua palavra é suficiente para nos fortalecer, para nos amadurecer e para caminharmos em novidade de vida. Cristo pagou um alto preço por cada um de nós. Cada gota de seu sangue, cada gemido naquela cruz é ecoado desde a eternidade, representando o meu e o seu pecado. Pecados que, ao aceitarmos o sacrifício de Cristo, são apagados em nossas vidas e ficam no passado. Nossa posição na presença de Deus, nós temos a nossa imagem, a semelhança de Deus, totalmente restaurada em Cristo. Nós temos o Espírito Santo que nos guia e nos conduz. O maior problema que nós enfrentamos é que somos seletivos. Conhece crente seletivo? Nós somos seletivos. Nós escolhemos viver na dimensão espiritual em algumas áreas da vida. Por exemplo, algumas áreas da vida a gente é crente, vive na dimensão espiritual. Por exemplo, nós cremos que Deus é Jeová Jireh, ou melhor, Jeová Rafá, um Deus que cura. E aí nós nos apegamos com fé a essa verdade. Nós cremos que Deus é o Deus Jeová Jireh, é aquele que derrama provisão sobre o seu povo. Aí nós tomamos por fé essa verdade e somos firmes nessa verdade. Nós cremos que Deus é um Deus de amor e nós cremos na sua misericórdia, entre muitas outras coisas. Mas em algumas áreas da vida espiritual nós negociamos os valores e os princípios do reino. E com esse comportamento seletivo, nós declaramos para Cristo: eu curti o seu sacrifício, foi muito bom, só até onde é interessante para mim. Nós não podemos ser seletivos. Nós precisamos enxergar o Evangelho por inteiro e lutarmos com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, para amar o nosso Deus sobre todas as coisas. Amém, irmãos? Cada vez que escolhemos viver com as sujeiras do pecado em nossas vidas, nós rejeitamos a liberdade que nos foi comprada, a liberdade da escravidão do pecado. Essa liberdade foi comprada desde a eternidade por nós. E como nós reparamos e percebemos como o pecado tem sido banalizado dentro da igreja de Cristo. Como o pecado tem se alastrado no meio do povo de Deus. Trapaças de todos os tipos, calotes, prostituição, divórcios no meio do povo de Deus. Isso está virando uma moda. Mentiras e todo tipo de vantagens que um coração corrompido pelo pecado pode proporcionar. O pecado tem sido banalizado no meio da igreja. E as pessoas estão negociando os valores do reino. Estão dizendo sim para o pecado e não para o sacrifício do cordeiro. Não estão lutando, não estão permanecendo firmes. E cada vez que escolhemos viver com as sujeiras do pecado em nossas vidas, nós rejeitamos a liberdade que nos foi comprada desde a eternidade. Nós afrontamos a santidade de Deus. Nós desonramos o sacrifício de Cristo. E nós brincamos com esse fogo consumidor. Devemos examinarmos a nós mesmos constantemente, para não cairmos nesse erro da seletividade, de vivermos um evangelho mais ou menos, um cristianismo conveniente. E assim, nos versos 29 e 30,
A palavra do Senhor apresenta um desdobramento natural para aquele que não se aproxima dessa mesa com verdadeira fé e reverência. Qual é o desdobramento natural? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Não é que Deus vai amaldiçoar ninguém. É que é o desdobramento natural. Se eu me aproximo dessa mesa sem discernir o corpo e o sangue, sem verdadeira fé, sem verdadeira reverência, eu não serei alimentado. Logo, eu vou continuar fraco e enfraquecido no pecado. Logo, a tendência natural é o quê? Juízo. A tendência natural é o quê? Fraqueza, doença. E aqueles que dormem, aqueles que têm a consciência adormecida ou aqueles que já partiram. Nós podemos interpretar das duas formas. Porque a palavra de Deus diz que o pecado cauteriza a consciência da pessoa, aqueles que dormem. Então isso aqui é um desdobramento natural quando nos aproximamos dessa mesa de forma inadequada. Porque ela não vai nos alimentar. Pelo contrário, nós vamos continuar com o nosso pecado vivo e nos dominando. E nessa luta contra o pecado, nós precisamos nos alimentar de Cristo constantemente, para termos a força necessária para rejeitarmos a tentação do pecado. Precisamos nos alimentar constantemente para vencermos contra a tentação. E se nós reduzirmos a ceia do Senhor a um mero ritualismo vazio, sem fé e sem reverência, jamais seremos alimentados por sua graça. A graça de Deus é derramada por meio desta mesa. É um meio de graça. É um instrumento que Deus faz uso para abençoar o seu povo, fortalecer o seu povo. Ou nós assimilamos e seremos nutridos por isso, ou vamos permanecer enfraquecidos, adoecidos e abatidos pelo pecado. Então aproxime-se desta mesa com verdadeira fé e reverência. E meus queridos, Paulo finaliza esta palavra nos versos 31 a 34. Versículo 31 e 32, ele nos mostra o resultado do autoexame, né? Quando somos julgados, quando examinamos a nós mesmos, nós, enquanto filhos, somos disciplinados pelo Pai. O próprio Espírito Santo denuncia o pecado e traz para nós o renovo, não é? A correção. Os versos 31 e 32, ele está mostrando que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos condenados com o mundo. Ou seja, nós precisamos nos examinar, ter o nosso coração sempre diante do Senhor, buscando graça no Senhor, buscando renovo no Senhor, buscando perdão do Senhor, dia após dia. Já nos versos 33 e 34, ele finaliza dizendo e apontando para a comunhão do povo, dizendo assim: assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros, consideração pelo outro. Como eu já disse, né? O povo chegava com um banquete, olhava para aqueles pratos e já ia se banqueteando. E muitos ficavam sem nada. Você diz, esperai uns pelos outros. Aqui ele não está estabelecendo um procedimento para a ceia. Na hora que servir o pão, temos que esperar todos para comer juntos. Não é isso. Algumas pessoas têm essa dúvida, né? Então quer dizer que isso aqui eu tenho que esperar para todo mundo comer o pão e beber o cálice juntos? Não. Isso aqui ele está se referindo ao contexto, onde as pessoas comiam tudo, devoravam tudo e não sobrava para os outros. Mas a ideia aqui é comunhão. E a comunhão nesta mesa ela é importantíssima para a vida da igreja, porque nós estamos declarando a nossa comunhão com Jesus Cristo. E nós estamos reafirmando a nossa comunhão com a igreja. Então essa mesa ela também declara a nossa comunhão com Cristo. Eu tenho comunhão com o Senhor. A refeição no mundo oriental tinha esse caráter. Uma pessoa só se assentava na mesa para tomar uma refeição com a outra se ela tivesse comunhão com ela. Senão ela não se assentava naquela mesa. Então a mesa do Senhor, esse banquete espiritual traz para nós este significado de comunhão com Cristo e comunhão com a sua igreja. Nós reafirmamos a nossa declaração de fé, a nossa submissão a Cristo
e a nossa comunhão uns com os outros. Olha que profundo significado. Não é apenas comer um pãozinho e tomar um suquinho. Eu estou declarando com esse ato, eu tenho comunhão com você. Eu tenho comunhão com você. Eu tenho comunhão com o meu Senhor. Por isso, a mesa da comunhão precisa afastar o pecado de nós. E não o pecado nos afastar dessa comunhão com Cristo e com o irmão, com as irmãs, com a igreja. O profundo significado e grande implicação prática. Nós sabemos muito bem que o amor, a comunhão entre nós, é uma testemunha de que somos lavados e remidos no sangue de Cristo. É uma testemunha de que somos de fato filhos de Deus, a comunhão que há entre nós, o amor que há entre os filhos de Deus. E nós precisamos nos lembrar dessas verdades, até que Ele venha, amém, irmãos? Com essa mesa nós anunciamos a morte de Cristo, mas também anunciamos a sua volta. Por meio dessa mesa, nós somos exortados ao autoexame, a examinar-se, não somente neste culto, mas dia após dia, para não permitirmos o cultivo do pecado em nossas vidas. E com essa mesa nós declaramos a nossa comunhão com o Senhor e com a igreja do Senhor. Meus queridos, se o Evangelho de Cristo não mudar a nossa forma de pensar, se o Evangelho de Cristo não mudar a sua perspectiva ou as suas expectativas em relação ao mundo, se o Evangelho de Cristo não mudar o seu estilo de vida, nós estaremos reduzindo o cristianismo a meramente um compromisso cultural. O Evangelho de Cristo precisa, de fato, mexer com todo o nosso ser. E ser cristão não é estar meramente dentro de uma igreja. Ser cristão é ser a igreja onde quer que você esteja. Ser um representante do reino. Ser um embaixador de Cristo, onde quer que nós estejamos. Amém, irmãos? Então que possamos participar dessa mesa com entendimento. Eu quero te convidar a mais um momento de reflexão. Examine-se. Coloque-se diante do Senhor. Senhor, eu quero participar dessa mesa com verdadeiro entendimento, com verdadeira fé. Eu quero tomar esses elementos em submissão ao Senhor. E que a sua graça me toque. Que a sua graça me encha nesta manhã. Faça essa oração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ore ao Senhor, prepare-se para esse momento.